verdade divina. O padre Gilberto Maria Defina nasceu em Ribeirão Preto, em 1925, filho de pais italianos, nasceu na Vila Tibério, na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Então lá, durante a sua infância inteira, o padre foi muito católico, desde criança, foi coroinha, junto com Dom Davi Picão, também, que foi bispo de Santos, também era seu amigo, de infância e de coroinha. E o padre teve ali a sua convivência com os padres cadetianos, que vieram da Espanha, padres muito santos, ao qual ele se inspirou. Aí, com 11 anos de idade, ele foi procurar a mãe dele, mãe, eu quero ser padre, só que eu não sei como ser padre. E a mãe conversou com o pároco dele, E o padre falou, não, se você quiser, você pode entrar nos claretianos. E no ano seguinte, então, o padre Gilberto entra nos claretianos com 12 anos de idade. O servo de Deus, padre Gilberto Maria Defina, é o fundador dos Institutos Missionários dos Servos e Servas de Jesus Salvador, conhecidos como salvistas, na Diocese de Santo Amaro, no estado de São Paulo. Ele nasceu em 1925 e, aos 67 anos de idade, ouviu um apelo de Deus na voz de diversos jovens que ele atendia e que haviam feito a experiência do batismo no Espírito Santo através dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, uma vida inteiramente doada e entregue à vontade de Deus. O padre Gilberto teve um momento místico, com Jesus na capela. Nesse momento, ele diz, na sua autobiografia, nos seus textos, que Nosso Senhor mostrou para ele todos os seus pecadinhos de criança. E naquele momento o padre teve a experiência do medo da morte, do medo do pecado, porque ele sentiu no seu coração o que é estar longe de Deus. E daquele dia em diante, nunca mais o padre Gilberto cometeu um pecado mortal. Passou a vida em estado de graça, buscando a todo momento viver a vontade de Deus. Depois o padre Gilberto, por momento da família dele, como era muito distante, a mãe já estava falecendo, ele saiu do seminário dos claretianos e foi para o seminário da Diocese de Ribeirão Preto. Morou em Campinas 1 ano e depois veio a São Paulo morar no seminário central do Ipiranga. Lá ele estudou filosofia, teologia e foi ordenado padre em 1950, no dia 3 de dezembro. Em dezembro de 1966, padre Gilberto foi nomeado orientador espiritual dos seminaristas da Arquidiocese e da província eclesiástica no Seminário Central do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Nesse período, formou-se em Direito, fez licenciatura em Filosofia e em Letras, foi professor em diversos colégios em São Paulo e lecionou em 2 faculdades, nas disciplinas de Português e Introdução à Filosofia. O padre, desde jovem, ele sempre amou os leigos, sempre cuidou de promover os leigos na igreja antes do concílio, Tinha essa visão que o leigo tinha que ter o seu espaço, que o leigo tinha que participar, Trouxe para São Simão os movimentos, que estavam surgindo na época, como a Legião de Maria, o apostolado da oração. O padre tinha essa visão de promover o leigo na igreja e também na parte da educação. O padre Gilberto começou a fundar em São Simão, em Luiz Antônio, os colégios de comércio, que dão aulas de contabilidade, aulas de outras matérias técnicas, Porque ele achava que o jovem, para crescer na vida, para sair daquela área rural, para ter profissão, tinha que ter educação. Então o padre Gilberto sempre promoveu a educação, Aí em 57 ele virou cônego, quando foi elevada, a diocese para a arquidiocese. Ele foi um dos primeiros cônegos, da diocese de Ribeirão Preto. Ele tinha um grande trabalho com o Dom Mouzinho, com o cardeal Rossi, na época estava em Ribeirão Preto como bispo. Então ali o padre Gilberto começou a ter outros trabalhos, na diocese. Ele foi junto com o bispo, eles construíram o seminário, novo, fica lá em Brodowski. Mas o padre começou a ter muitas doenças nessa época, Começou a ficar muito enfermo. Aí o bispo, para preservar a sua saúde, o transferiu para São Paulo. Ele veio ser aqui em São Paulo reitor dos seminaristas da Arquidiocese de Ribeirão Preto, em São Paulo, na capital. Em 1971, junto com um grupo de sacerdotes formadores do Seminário do Ipiranga, fundou as Faculdades Associadas de Ipiranga, a atual Unifai. Padre Gilberto se tornou um dos diretores da faculdade e contribuiu muito para estabelecê-la no cenário do ensino superior. No entanto, as graves enfermidades
foram sempre constantes em sua vida. O padre Gilberto, ele sempre foi um homem muito enfermo, né? Ele sempre teve marcado por muitas enfermidades. Ele teve 2 cânceres, né? E também teve o Guillain-Barré, que é uma doença que vai agindo, né, nos nervos. Então o padre sempre teve que enfrentar essas enfermidades, né? E também ele, depois, mais ou menos com uns 30 anos, ele percebeu que ele tinha um tipo de depressão orgânica, né, que agia nele, e ele ficou nesse estado de sofrimento, de luta, né? O padre Gilberto, por ser esse padre à frente do seu tempo, né, com trabalho com leigo, também foi muito perseguido, muito difamado, né, porque ele promovia as mulheres ao ensino, né, sempre estava próximo dos jovens, então isso era muito mal visto naquela época, né? Então o padre sofreu bastante com isso, né? Mas nada abalou a sua fé e a sua vocação na igreja, né? Padre Sandro Nascimento é o reitor do Seminário dos Padres Salvistas e explica como o padre Gilberto sentiu em seu coração o desejo de fundar o Instituto. O nosso instituto, o Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador, que obviamente é os padres, né? Temos o ramo masculino e o ramo feminino, né? Aí depois tem o Instituto das Irmãs também, das Servas de Jesus Salvador. Nosso instituto nasceu, na verdade, assim, na década de 90, né? Mas mais especificamente em 1993. O padre Gilberto, né, já, obviamente, alguns anos antes, ele sente a necessidade, né? Ele era muito próximo, ele atendia muito os seminaristas, de modo geral, os religiosos e seminaristas em confissão, em direção espiritual. E naquela ocasião, ele tinha fundado a FAI, Faculdades Associadas do Ipiranga, né? Aqui em São Paulo. E ele, então, obviamente, tendo muito contato com esse contexto de vida religiosa, atendia muito, então, né, os seminaristas, ele sentiu a necessidade, né? Ele percebia naquela ocasião o quê? Uma grande necessidade, ou seja, de muitos seminaristas até então, né, digamos, no contexto mais de uma vida diocesana, queriam rezar, né, ter uma espiritualidade mais aprofundada, mas naquela ocasião, ao menos, né, os seminários, enfim, não se tinha muito essa liberdade, por causa do contexto da teologia da libertação, essas coisas mais aí, né? E o padre começa a sentir essa necessidade, assim, né? Por que não, né? Então o padre Gilberto, ele era, né, um homem muito devoto, né, muito apaixonado pela Eucaristia, pela Igreja, pela Virgem Santíssima. E ele começa assim, justamente no coração, começa a ter essa inquietação, né? Por que esses meninos, essas meninas querem ter uma vida mais aprofundada de fé, de oração, e não lhes é dado uma oportunidade, né? E aí então ele vem no coração essa inspiração de fundar um instituto religioso, né? O padre Gilberto, assim, para nós, ele foi assim um dom maravilhoso de Deus, porque tudo que ele tinha, né? Tudo que ele tinha, seja nos seus ensinamentos, mas também, como eu falei, do ponto de vista até econômico, né? Ele investiu em nós, né? Então hoje o que o instituto é graças ao amor, ao investimento, ao carinho que o padre Gilberto justamente, né, deu para nós. Em seu início, a Fraternidade dos Salvistas foi sempre muito perseguida e logo muitos quiseram seu fechamento. Padre Gilberto, sempre humilde e obediente a Deus, suportou tudo. O padre Gilberto, quando veio para São Paulo, ele teve que enfrentar muitos desafios, porque foi logo depois do Concílio Vaticano II, muitos padres estavam abandonando, né, a vocação, e ele foi muito fiel, né? Eu estava com um homem que ficou com ele, que trabalhou com ele durante 30 anos na Unify. Fala que o padre Gilberto, todo esse tempo de crise da igreja, dele era sempre uma rocha, na fé, na esperança, na caridade com os mais pobres. Então o padre passou por muito sofrimento e quando nos fundou também, né? O padre Gilberto teve a sua experiência, né, carismática nos anos 80. E naquela época era muito mal compreendido pela igreja, né, o que era o movimento dos carismáticos, né? Então o padre Gilberto foi muito também assim, perseguido nesse sentido, quando ele quis nos fundar, né? Muitos bispos foram contra, padres, porque achavam que não ia dar certo, mas ele sabia que era a vontade de Deus. E ele passou esse sofrimento, nos fundou, e nos últimos anos de vida, o padre Gilberto ficou até de cadeira de rodas, né? O nosso bispo diz, né, Dom José Negri, que o padre Gilberto ficou como Cristo na cruz, né, nos seus últimos anos. Com muito sofrimento, tudo ele fazia por amor à igreja e amor a Deus, né? Todas as pessoas que o procuravam encontravam a porta da casa paroquial aberta e o seu coração paternal também. Se não tinha meios de ajudar a pessoa na hora, Padre Gilberto fazia um bilhete e enviava a pessoa a uma família
que prontamente respondia ao seu apelo. Se tem uma coisa que marca o Padre Gilberto é a bondade. É uma virtude que nós não falamos muito na igreja, né? Mas Deus é bom, né? E se Deus é bom, é uma virtude grandiosa, né? O Padre Gilberto, ele tinha o dom de elevar as pessoas. Ele sempre promoveu as pessoas. Todos que chegavam até ele tinham uma resposta humana, espiritual, material. Essa é a sua maior virtude, junto com a caridade, né? O Padre Gilberto, desde Padre Jovem em São Simão, sempre promoveu a caridade, sempre esteve próximo das pessoas, escutar as pessoas também, né? Porque ele tinha esse dom, né, de sentar, ficar horas com a pessoa ouvindo. Ele é um homem de muita obediência à igreja, um homem que sempre viveu aquilo que a igreja ensina. O padre também sempre é um homem de muita esperança, né? Porque muitas pessoas vinham até ele ali nos anos 70, 80, com o vício das drogas, do álcool, né? O padre sempre ajudava essas pessoas, até dentro de casa ele acolhia essas pessoas, porque ele acreditava nas pessoas. Ele falava assim que Deus deu a ele a graça de acreditar nas pessoas, de fazer as pessoas crescerem na vida, né? E o Padre Gilberto também, ele tinha, fora as virtudes heróicas que ele viveu, a caridade, a esperança, a fé, um homem de muita fé, né? Ele dizia assim, eu não tenho dons e carismas, o único dom que eu tenho é a fé. E nessa fé, Deus fez, através dele, muitos milagres, em vida já, né? Para quem conheceu o Padre Gilberto, é fácil perceber como ele já vivia a santidade em sua missão de sacerdote, ajudando e acolhendo todas as pessoas que o procuravam em busca de ajuda. O Padre Gilberto, assim, né, para nós que convivemos com ele toda a vida, né, para nós, assim, um marco, digamos assim, forte, né, o acolhimento dele, o carinho, né, tanto é que uma digamos, das virtudes dele, enquanto sacerdote, né, ele tinha algumas virtudes, entre elas o amor, como eu já disse, né? O amor à Eucaristia, à Igreja, à Virgem Santíssima, ao Santo Padre, o Papa. Mas entre essas virtudes, uma das virtudes que marcava muito do ponto de vista até, digamos, de apostolado, era o atendimento das confissões. Muitas pessoas o procuravam, né? Para serem atendidas ou por confissão ou por direção espiritual. E isso, assim, marcou muito a vida do padre, né? Assim, e muitas pessoas, né, foram marcadas e impactadas, né, pelo testemunho sacerdotal dele, né? Enfim, de um acolhimento, de uma confissão bem feita, de uma direção espiritual, né, digamos, enfim, né, bem direcionada. Então, assim, para os que então o conheceram, isto era muito evidente, né? Essa força que ele tinha. Então, todos nós que conhecemos e vivemos com o padre, né, em vida, nós já percebíamos, né, um dom extraordinário que ele tinha. E aí, para nós salvistas, isso é muito evidente, né, assim, a santidade do nosso fundador. O quanto nós ouvíamos de testemunhos de pessoas que o conheceram, que beberam, né, do testemunho, da graça, do sacerdócio do Padre Gilberto. E isso foi, assim, cada vez mais para nós simplesmente como que confirmando, né, um dado que nós lá no coração já tínhamos a certeza: o Padre Gilberto é um santo. Então, assim, o processo de beatificação para nós, para nós salvistas, é como se fosse uma confirmação, ou seja, é algo que para nós ele é um santo. Então apenas nós queremos confirmar ou compartilhar com a igreja, com os outros irmãos, justamente a beleza e a santidade do Padre. Padre Gilberto foi um pastor zeloso e amoroso, em prol de todos em sua terra de missão. Considerado um homem à frente do seu tempo, ele era inovador e incentivou movimentos de espiritualidade e santidade. Como que o Padre Gilberto nos inspira a ser santo, né? O Padre Gilberto, ele nunca parou no sofrimento. Sempre entendeu que Deus é amor. Não importasse, né, as situações da vida, as lutas da vida, ele tinha a certeza do amor de Deus. Então isso o movia a ser fiel, né? Ser fiel, a ser constante, a ser forte diante das enfermidades que ele teve, das grandes tribulações que ele teve na igreja, né? Ali após conciliar. O padre sempre foi um homem fiel, de muita oração, de muito amor à Virgem Maria, né? O Padre Gilberto sempre um homem de rosários, de jaculatórias, passava horas e horas, né, diante do sacrário em oração, né? Fazia poemas para Jesus, né? Fazia poesias para Jesus. Então o padre tinha um amor muito grande a Deus, né? Então este amor de Deus sempre transbordou dele.
Então, todas as pessoas que achegavam-se a ele eram tocadas por esse amor, né? Posso até contar um testemunho, quando ele estava no hospital internado, já nos seus últimos momentos de vida, o padre nosso chegou ao hospital para visitá-lo e encontrou várias enfermeiras entrando e saindo do seu quarto. Ele achou, nossa, o padre deve estar morrendo, né? Mas aí ele foi perguntar para a chefe de enfermagem, o que está acontecendo, né? Ele falou, não, padre, é que a primeira enfermeira da manhã chegou aqui muito nervosa, atribulada. Quando foi até ele, tocou nele, ela ficou em paz, uma paz muito grande. E ela contou para outra. E outra vem, tocou, ficou em paz. E foi passando para as outras pessoas. Então, as enfermeiras estavam se organizando, né, para vir até o quarto dele para tocar nele. Por quê? Os santos são isso, né? Os santos são a presença de Deus no mundo, né? Eles manifestam pela sua fé, pelo seu amor, pela sua coragem, Deus no mundo, né? Então, o padre tinha essas grandes virtudes. O maior legado do Padre Gilberto é a nossa fraternidade de Jesus Salvador, né? Ele, como nosso fundador, ele deixou para a igreja, né, os irmãos, as irmãs salvistas, são padres, religiosos, religiosas, leigos, nós somos a sua extensão no mundo, né? O Padre Gilberto diz, né, que a fraternidade nasceu do transbordar do amor do coração do Pai no coração dele. E para ele, nós somos esse patrimônio, né, espiritual. Toda a sua conquista, seja pela educação, pela vida pastoral, pela vida da igreja, ele nos deu como patrimônio, né? Então, o seu maior legado para a igreja é a nossa fraternidade, né? Nós somos fundados para sermos missionários, né? Para evangelizar os batizados novamente, né? Que hoje a igreja passa por essa grande dificuldade, né? Os nossos batizados não são mais praticantes da fé. Então, o nosso carisma nasceu para evangelizar essas pessoas, né? E principalmente pela experiência do batismo no Espírito Santo, né? Que é o movimento carismático. Ele fala que mesmo que na igreja se acabe o movimento, na fraternidade será conservado, né? A experiência de Pentecostes, né? Para o Padre Márcio, perder o seu fundador foi muito difícil e o deixou com um sentimento de que eles estavam sozinhos. No entanto, a generosidade do Padre Gilberto em partilhar tudo o que tinha, não só os seus bens materiais, mas sobretudo os seus dons e ensinamentos, deu forças para que seus filhos continuassem. Então o padre nos últimos anos ele sofre muito com as questões, né, da sua enfermidade, da sua vida física, né? Então ele vem a falecer no dia 5 de dezembro de 2004 e aí, claro, né, para nós, então aí uma nova página, né, para o Instituto, para os salvistas, né, que vira da história, né? Ou seja, como agora ser salvista sem aquele que era o salvista por excelência, né, que é o fundador. A vida do Padre Gilberto, né, justamente assim nos ajuda a entender assim a santidade, né, de forma também, claro, aqui estamos falando de um santo que era sacerdote, né, ou seja, ligado à vida religiosa, à vida sacerdotal, né? Mas por outro lado, a vida do Padre Gilberto nos ajuda a entender também assim, vamos dizer assim, a simplicidade da vida, né? O Padre Gilberto, assim, por um lado, né, pelo histórico dele, né, ele teve condições financeiras, né, muito boas, né, porque ele trabalhou, ele era o diretor da FAI, né, de uma faculdade, então ele tinha um retorno financeiro em relação a isso. Mas como eu disse, assim, a simplicidade do padre era tamanha que ele, de tudo isso que ele, digamos assim, né, ele acumulou, ele, né, ao ele fundar o instituto, ele começou a investir tudo em nós, né? E de uma simplicidade, digamos, de uma segurança, eu diria assim, né, sobrenatural. Porque como confiar, né, assim, humanamente, né, tentando eu me colocar no lugar dele, né, um sacerdote já, digamos, com uma estrutura bem formado, né, já na sua idade avançada, estabilizado até, eu diria, economicamente, né? Largar tudo, porque foi o que ele fez, né? Por quê? Porque começou a investir todas as suas reservas, os seus recursos, num grupo de rapazes, de moças, que ele sequer conhecia, porque nós viemos cada um de um canto do Brasil, né? E do nada, né? Então ele tinha, né, digamos assim, dessa estabilidade que ele vivia, de uma hora para outra, né, ele se viu, sei lá, com um grupo de 40, de 50 meninos, né, no seminário, e de outro modo também lá no convento,
enfim, de um monte de rapazes e moças para alimentar, para dar de comer, enfim, tudo aquilo que envolve na vida da formação da vida religiosa. Então, assim, a simplicidade do padre, né, e o desapego, né, o desapego assim sobrenatural, né, de não ter a ideia da posse, né, da possessão, isso aqui é meu, né, mas tudo que ele tinha, ele partilhava. Muitas pessoas nós viemos a saber depois da morte dele, né? Sabíamos uma ou outra coisa, né? Ele ainda em vida, mas depois da morte dele viemos saber, né? De muitas pessoas que ele ajudou, né? E que ele nunca tinha falado nada para nós, né? Ajudou a dar ou instrução, faculdade, estudo, ou economicamente, ajudando com cestas básicas, enfim, famílias. Então, assim, isso também é um dado, assim, né? De uma santidade, digamos, de um escondimento, né? Que ele não ficava, digamos, divulgando aos quatro cantos, mas era algo que ele fazia e que a gente veio a saber depois da morte dele. Foi com a renovação carismática católica que Padre Gilberto fez uma experiência no batismo do Espírito Santo, tornando-se um grande pregador e orientador para muitos padres que o procuravam em busca de aconselhamento. Também foi nesse período que ele tornou conhecida a devoção a Nossa Senhora de Pentecostes. O Padre Gilberto, ele teve a sua experiência do batismo no Espírito Santo já idoso, né? Já era um cônego catedrático, um padre importante no clero, né? Os outros padres que tiveram essa experiência eram padres jovens, né? Que estavam começando a vida eclesial. Já o Padre Gilberto já era um ancião. Então o padre tinha muitos amigos bispos, cardeais, né? Quando ele teve a experiência do batismo no Espírito Santo, ele virou como que uma referência, né? O Monsenhor Jonas Abib, né? Ele gravou uma vez para nós dizendo que o Padre Gilberto era muito sábio. O Padre Léo, ele escreveu um livro, né? Chama Servir no Espírito, que ele se dedica ao Padre Gilberto. Então, essas pessoas iam até a casa do Padre Gilberto porque um dos seus maiores dons era ouvir, escutar, aconselhar como diretor espiritual. O Padre Antonello esteve lá junto com os demais fundadores na época, né, para saber como que era fundar, né, uma fraternidade carismática, né. O Padre Gilberto também acompanhou o Padre Marcelo Rossi no seminário e outros líderes que vieram até ele, principalmente pela sua sabedoria e experiência na igreja, né, e por ser um homem santo, né. Como diz, né, conversando com o diácono Nelson Correia, falou como que pode, né, viver com tantos santos, né, e o Padre Gilberto lá tão piedoso no meio lá do Morumbi, dos cenáculos, né, o padre tinha essa presença de santidade, né, de sabedoria, né, todos viam ele como um homem santo e sábio. O Padre Gilberto, desde pequenininho, ele teve um amor muito grande por Nossa Senhora do Rosário, que é a imagem que nós temos aqui atrás, né, que é a imagem que estava no seu batistério. O padre viveu um amor muito grande à Virgem Maria, com poemas, com músicas, né, que ele compôs para Nossa Senhora. Desde padre jovem, ele foi um padre mariano. E nos anos 30, o padre se consagrou a Nossa Senhora, né, no dia da sua Imaculada Conceição. O padre tinha um amor profundo pelo rosário. Ele publicou um livro, né, chama que o Rosário Bíblico, né, que é um rosário que cada oração da Ave Maria tem uma frase do Evangelho, que é para aprofundar no mistério, né. E o Padre Gilberto, em 93, ele teve, além de uma experiência mística na casa dele, porque ele tinha uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que começou a verter um óleo de oliva, que fez muitos milagres, né? Esse óleo. Durante 2 anos, ele teve uma imagem na sua casa que vertia óleo, né? Esse óleo curou muitas pessoas, mas na época, como que o bispo tinha medo de, né, gerar muita repercussão, pediu para o padre parar. Só que o padre falou para o bispo, né? Não fui eu que fiz o óleo aparecer. Então, ele chegou em casa, falou, ó mãe, o bispo pediu, ele que manda na igreja, eu vou tirar daqui a sua imagem da capela. Quando ele tirou a imagem da capela, o óleo parou. O padre era muito obediente, como Maria era obediente, né? Em 1993, o padre teve a inspiração de criar uma devoção à Nossa Senhora de Pentecostes, né? Ele sentiu essa experiência porque ele nunca tinha visto em nenhum livro, em nenhum lugar escrito Nossa Senhora de Pentecostes. Ele falou, então vamos dar início a essa devoção. Como que ele era carismático, tem tudo a ver com Pentecostes, né? E o Padre Gilberto falou com o Dom Fernando Figueiredo, o bispo de Santo Amaro, e ele deu a permissão. Nós, né, vivemos esse culto ao título de Nossa Senhora de Pentecostes, como padroeira dos salvistas. E em 94, ele com o Padre Mário Hugo, né, um padre amigo dele do PIME, escreveram para o Padre Fúvio, em Lucca, na Itália. E o Padre Fúvio escreveu, né, o ícone, né, que nós temos na nossa capela, que é muito famoso no Brasil, né, o ícone de Nossa Senhora de Pentecostes. O exemplo do Padre Gilberto mostra que ele entendia que Deus o chamava para uma vida de santidade.
enfrentando todas as dificuldades. Ele também aprendeu e ensinou que humildade e paciência andam juntas. Não existe humildade sem paciência, nem paciência sem humildade. O Padre Gilberto, ele foi marcado pelo sofrimento. Isso é uma coisa que desde criança, né, ele teve um sonho com Jesus crucificado, que marcou muito a vida dele, né? O Padre Gilberto, ele sempre teve ciência plena do amor de Deus. Ele tinha consciente que ele era amado, desejado por Deus. Então, essa experiência do amor de Deus o sustentou na cruz, né, que ele viveu. Não somente ele, né? O Padre Gilberto, por ter tido uma graça de vivido desde os seus 12 anos até a sua morte em estado de graça, normalmente o demônio, quando vem nos tentar os santos, o que ele faz? Tenta pelo pecado da carne. Como que o padre não tinha pecados mortais, é um homem muito fiel a Deus, muito constante, o demônio vai agir aonde? Na saúde. Começou a testá-lo na saúde. E foi um sofrimento atrás do outro. Eles diziam que ele era como que um para-raio, né? Surgia uma doença, o Padre Gilberto a pegava, né? Junto com, a gente pode ver na história da igreja, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Gema, a Beata Alexandrina de Portugal, né? O padre, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, ele acreditava na vida eterna. Ele vivia para aquela vida, já nessa vida. Então, ele não parou. A gente pode ver com câncer, osteoporose, diabetes, Guillain-Barré, ele continuava a amar e a servir as pessoas. O padre encontrou no sofrimento um canal de encontrar também na dor do outro, né? A vida do padre só tem sentido, como ele diz, servindo as pessoas, né? Então, esse amor pelas pessoas o fez superar a sua dor. Ele não parou em si mesmo, né? Não ficou voltado para a sua dor, enfermidade e se viu como vítima. Nenhum santo nunca fez isso na igreja. Os santos entendem que o sofrimento faz parte da vida. E o Padre Gilberto tinha claro isso. E ele usou esse sofrimento como força para ele continuar a amar e servir a Deus. Porque servir a Deus no Éden é mais fácil do que na cruz, né? Só que o nosso Senhor escolheu a cruz, né? E como todos os santos o fizeram, o padre também o fez. O padre, ele era um amigo da cruz. Ele soube viver a sua vida, não importando se era no sofrimento e na alegria, mas soube viver com amor a Deus, como Jesus o fez na cruz, né? Nesse momento, nós estamos coletando, né, a sua história de vida, os fatos que ele viveu, né? Através de documentos, de fotos e também ouvindo as pessoas que conviveram com ele durante esses seus 74 anos de vida. Então, nós estamos ouvindo bispos, ouvindo padres, religiosos, religiosas e leigos que conviveram com ele. Para, no final, a gente mandar para Roma, né, esse processo com a posição final, que, de fato, o Padre Gilberto viveu as virtudes heróicas, né, viveu a santidade. Né? Por que acho que é importante para a Igreja ter santos que vivem nesse momento contemporâneos? Né? Porque hoje é muito desacreditada a fé. As pessoas veem o Evangelho como algo distante, né, para os antigos, para os grandes. Não. O Padre Gilberto, como um homem que passou pela depressão, pelas enfermidades, e nesse momento viveu a santidade, nunca pecou assim, de forma grave, ele é um sinal para nós que é possível. Né? Quantas pessoas hoje sofrem, né, com depressão, sofrem com enfermidades? O padre é um sinal que até essas pessoas, nesse sofrimento, podem se tornar santas. Né? É importante nós convivermos com os santos, porque eles nos apontam para o céu, né? O Padre Gilberto foi, sem dúvidas, um exemplo de sacerdote que viveu para Deus. Ele dedicou sua vida a evangelizar com amor e a ajudar jovens a encontrarem um sentido para a vida. Foi assim com o Padre Márcio, que hoje é muito grato por ter descoberto sua vocação, graças ao Padre Gilberto. Hoje, fazendo essa leitura na minha vida, o Padre Gilberto, eu me lembro ainda em 1995, quando eu vim fazer o meu encontro vocacional, apenas aquele semblante dele sereno, né, me entrevistando, né, justamente como candidato, né, ao seminário, e ele dizendo assim: meu filho, você está aprovado, né? E aí, assim, fazendo essa leitura hoje na minha vida, né, esse semblante dele, né, com esse olhar sereno, dizendo que eu estou aprovado, e ao mesmo tempo, hoje, eu olhando para a minha história, eu até tento talvez fazer uma leitura da seguinte forma: eu no lugar dele, eu não teria me aprovado, né?
Então, assim, a ousadia dele, a misericórdia, a compaixão e um olhar dele, a capacidade dele, né, de um olhar, digamos, para além, né, de um mero, digamos, de um ato, de um gesto exterior, né? Então, assim, o que hoje, se eu sou sacerdote, é graças a este, né, a este homem, né, sacerdote, que olhando para mim ele disse: meu filho, você está aprovado, né? Então, assim, é como se fosse, né, o próprio Deus confirmando a minha vocação e meu sim. O nosso lema é: no mínimo devemos dar a Deus o máximo. Nasceu do Padre, e isso é Ele que nos deu, né? Várias coisas nós temos por inspiração dele, né? Uma delas é esta, né? Esse lema ele desde quando fundou o seminário, né? O instituto, melhor dizendo, ele nos deu esse como lema, né? Ou seja, no mínimo dar a Deus o máximo, né? É uma frase que de fato, assim, não sei se é porque veio do coração do fundador, mas para nós assim ela é muito cara, né? Muito querida. Então, assim, essa dimensão, né, que na verdade está ligado ao carisma, né, o carisma do louvor de Deus, né? O nosso carisma ele é entendido dessa forma, ou seja, o louvor de Deus em todas as suas formas, né? Sobretudo na liturgia, mas, ou seja, louvar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, né? E aí, justamente, seja no apostolado paroquial, num apostolado mais missionário, num apostolado, sei lá, de uma missão porta a porta e assim por diante, né? Na lida com as crianças, com os velhinhos, né? Então, aonde quer que o salvista esteja, ele precisa justamente dar o louvor a Deus. E esse louvor a Deus, justamente, ele é meio traduzido no nosso lema, ou seja, né, de tentar, no mínimo, dar a Ele, ao Senhor, o nosso melhor, o nosso máximo.